bem? Eu sou a professora Cristiane, nós vamos retornar nossas aulas agora via online. E a aula de hoje é sobre potenciação. A gente vai dar continuidade ao conteúdo onde a gente parou, que se encontra no livro, na página 25. A potenciação é uma forma de abreviar uma multiplicação de vários números iguais e transformar em uma única potência. Então aqui ó, o 5, ele está se repetindo 4 vezes. O 5, ele será a base. E o 4, que é a quantidade de vezes que o 5 se repete, será o expoente. Vou colocar aqui, ó, expoente. Então, a nossa potência ficou 5 elevado à quarta potência. O 5 é a base e o 4 é o expoente. A gente lê o expoente em forma de ordem. 5 elevado à quarta potência. Então, como seria a leitura dessa nossa potenciação aqui, ó? 5 elevado à quarta potência. E o resultado da nossa potenciação, 5 elevado à quarta potência, professora, como é que a gente responde? A gente vai multiplicar o 5 4 vezes, porque vocês sempre confundem. Quando vocês vão multiplicar, vocês somam. Somar é uma coisa, multiplicar é outra diferente. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, nós vamos fazer essa multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Esse 625 aqui, eu vou chamar de potência. Foi que eu te disse que era para fazer. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, pessoal, nós temos o 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. É vezes. Quer dizer que o 4 se repetiu 5 vezes. Como é que a gente vai fazer a resposta? Transformar na potência. 4 elevado à quinta potência, ou seja, se repetiu 5 vezes. Então, quando vocês forem fazer a resolução da potenciação, a multiplicação, nós vamos fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes 4, 1024. Vai dar um número realmente alto. Mas 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Vezes 4, 1024. Não é uma soma, é uma multiplicação. Então, vocês vão aproveitar uma partezinha do caderno lá de vocês, vão fazer os cálculos e depois colocar somente a resposta aqui, porque vai ser uma conta meio grande, né? Tem aluno que confunde dizendo assim, ó, ah, professora, 4 vezes 5, 20, é só multiplicar o 4 vezes o 5, e não é. Não é uma multiplicação de base vezes expoente. Você vai repetir o 4 5 vezes e depois resolver a multiplicação. Professora, como é que faz a leitura? 4
4 elevado à quinta potência. Agora, no nosso terceiro exemplo, nós temos 3 vezes 3. Ah, professora, esse aí é mais fácil. 3 vezes 3 dá 9. Só que aqui nós estamos estudando potenciação. Uma maneira de transformar essa multiplicação em uma potência de mesma base. Aqui, ó, o 3 está se repetindo 2 vezes. A potência vai ficar 3 elevado ao quadrado. O 2, pessoal, é um expoente diferenciado dos outros, assim como o 3, porque eles têm nomes específicos. O 2 a gente chama de quadrado, viu, pessoal? Então, 3 ao quadrado será 3 vezes 3, que dá 9. Como é que a gente faz a leitura dessa potenciação? O 2 tem uma maneira certa de você chamar ele. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Três vezes 3, 9. No nosso quarto exemplo, nós temos o 2 se repetindo 3 vezes. Ou seja, outro expoente com um nome específico. Quando o expoente da nossa potência for 2, ou quando for 3, que é o caso do nosso último exemplo, 2 elevado à terceira potência, ele também tem um nome específico. O nome do 3 é elevado ao cubo. Então, essa potência aqui é 2 ao cubo. Professor, você pode abreviar? Pode. Você pode abreviar sem precisar colocar elevado. 2 ao cubo também está de maneira correta. Como é que responde o nosso último exemplo? 2 vezes 2 vezes 2. Sempre lembrando, você não está multiplicando a base vezes o expoente. Você está multiplicando a base 3 vezes, assim como manda o expoente. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nesse nosso último exemplo, eu gostaria de resumir a nossa aula sobre potenciação, que é a aula do 8º ano. A gente vai iniciar esse conteúdo. É uma revisão dos conteúdos anteriores, mas esse de uma forma mais ampla, né? Aqui, ó, nós vamos resumir da seguinte forma. 2 elevado ao cubo deu como resultado 8. Então, o 2 é sempre a base. O 3zinho, que é sempre o que vocês confundem, o 3, que é um númerozinho pequeno que fica em cima, sempre é o expoente. E o 8, que é o resultado que nós encontramos, é a potência. Agora, pessoal, exemplos de potências de base 10. Né? Nós temos 10 elevado à quinta potência, 10 elevado à quarta potência, 10 elevado ao cubo, como lembramos no início. Quando o expoente for 3, vocês vão dar um nome específico para ele, cubo. 10 elevado ao quadrado, 10 elevado à primeira potência e 10 elevado a zero. Quando for potências de base 10,
Aqui 10, nós vamos repetir ele 5 vezes. Então, nós temos 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Que será 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Repete o 1 e acrescenta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil. Ou seja, quando o expoente só acontece nas potências de base 10, você pode ter uma forma mais simples e mais fácil de responder ela, sem precisar fazer a multiplicação dos números. É só repetir o 1 e acrescentar a quantidade de zeros que está pedindo aqui no expoente. No caso aqui é 5, você acrescenta 5 zeros. 10 elevado à quarta potência, você vai fazer 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, 10 repetido 4 vezes. A forma mais simples, repete o 1 e acrescenta 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Que vai dar 10 mil, né? 10 elevado à quarta potência, 10 mil. 10 elevado ao cubo, a mesma forma. 10 vezes 10 vezes 10. Aqui você repete o 1 e acrescenta 3 zeros. 1000. 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10. Acrescento 1 e 2 zeros. 100, né, pessoal? 10 elevado a 1. Chegou numa base que eu gostaria de explicar para vocês que acontece com todos os números. Toda vez que o nosso expoente for 1, o resultado é a base. Ou seja, aqui vai ser 10. Outro exemplo. Se fosse 7 elevado a 1. Toda vez que o expoente é 1, o resultado é a própria base, 7. Outro exemplo, se fosse menos 35 elevado a 1, né? O resultado é a própria base, menos 35. Lembrando sempre que número negativo, a gente coloca ele entre parênteses. E a resposta aqui, como o expoente é 1, o resultado é a própria base. Toda vez também que o expoente for 0, 10 elevado a 0, o resultado vai ser 1. Isso acontece com todos os números. Toda vez que o expoente for 0, o resultado vai ser 1. Outro exemplo. 5 elevado a 0, o resultado é 1. 9 elevado a 0, o resultado vai ser 1. Outra continuação da nossa aula. Potências de números inteiros, que é o que vocês vão ter uma atividade no livro, na página 25. Depois eu vou deixar aí abaixo quais são as questões que vocês vão copiar e responder, para na próxima aula a gente fazer a correção. Aqui nós temos já potências, pessoal, com números negativos, né? A base aqui é negativa, menos 2 elevado ao cubo. Isso quer dizer que nós vamos repetir o menos 2 3 vezes. Não é somando e nem multiplicando 2 vezes 3. Você vai fazer menos 2 3 vezes. Então vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui, ó, multiplicação de números negativos. A gente faz primeiro o jogo de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Pronto. Depois que você fazer o jogo de sinais, aí você vai fazer a multiplicação dos números. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8.
Então, a nossa potência menos 2 elevado ao cubo deu resultado menos 8. Outro segundo exemplo. Menos 5 elevado à quarta potência. Significa que nós vamos fazer o menos 5 4 vezes. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Qual é a primeira coisa que a gente faz no oitavo ano? Primeiro a gente faz um jogo de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Quando o resultado for positivo, não é obrigatório você colocar o sinal. Você já sabe que esse número vai ser positivo. Depois você faz a multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, o resultado da nossa potência será 625. Terceiro exemplo. No nosso terceiro exemplo, nós temos como o expoente 1. Eu já expliquei isso anteriormente. Toda vez que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Ou seja, menos 7 elevado a 1 vai ser igual a menos 7. Menos 3 elevado ao cubo é o nosso quarto exemplo. Responde do mesmo jeito. Ou seja, nós vamos repetir menos 3 vezes. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Primeiro passo é fazer o jogo de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, esse nosso resultado aqui, ele deu negativo. Menos 27. Quando for, vou colocar aqui um quinto exemplo, porque tem na atividade do livro, e aí vocês não vão ficar confusos. Quando for com fração, né? Por exemplo, se for 1/2 elevado ao cubo, a mesma forma de responder. Vocês vão fazer essa fração 3 vezes. Vai ficar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Quando é multiplicação de frações, primeiro a gente multiplica os numeradores, coloca o resultado, depois multiplica os denominadores, coloca o resultado. Então vamos lá. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quando for em forma de fração, vocês vão resolver desta forma. Pega a fração e faz conforme está pedindo o expoente. Se for um 2, 2 vezes. Se for um 4, 4 vezes. E o resultado dá 1/8. E assim nós finalizamos a nossa primeira videoaula de matemática.